Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Cristiana e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre termodinâmica, o capítulo 2 do Morin do Chapiro. No vídeo anterior a gente falou sobre trabalho, no vídeo de hoje o foco é calor. O item 2.3 ele fala sobre ampliando o nosso conhecimento sobre energia. Tá? Então a gente tinha visto lá no vídeo anterior que há duas formas de energia, que era energia cinética e energia potencial. Agora a gente está vendo a energia total, que seria o que? A soma da energia cinética com a energia potencial com outras formas de energia. Dentro dessas outras formas de energia, a mais importante do ponto de vista da termodinâmica é a energia interna. A energia interna é aquela energia associada ao movimento das moléculas. Então, a energia de vibração, por exemplo, dessas moléculas. Como é uma energia, né, a unidade no sistema internacional seria o joule, é uma propriedade extensiva, ou seja, depende da massa. Então, quando eu tenho um determinado sistema e ele está no estado 1 e vai passar para o estado 2, me interessa saber a variação da energia nesse processo. Então, a variação da energia, o ΔE, seria o quê? A soma da variação da energia interna com a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Sempre que a gente tem uma propriedade extensiva, a gente vai ter a propriedade intensiva correspondente. Então, e normalmente também o símbolo dessa propriedade, né, é a letra minúscula correspondente à propriedade extensiva. Então, no caso, a propriedade intensiva é energia interna específica na base mássica ou na base molar, ou barra. Bom, o foco, né, seria o calor. Então, a gente quer avaliar a transferência de energia por calor. E aí, o livro faz aqui um apanhado dos conceitos da transferência de calor. Tradicionalmente, na engenharia mecânica, né, a gente vê primeiro a termodinâmica, depois a mecânica dos fluidos, depois a transferência de calor. Então, é bom ter os conceitos da transferência de calor para poder compreender melhor esses fenômenos. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o que é calor, ou quando ocorre o calor. Então, uma coisa que a gente sabe é, sempre que houver uma diferença de temperatura em um corpo ou entre diferentes corpos em contato térmico, vai haver transferência de energia por calor. E essa transferência de energia, espontaneamente, ela ocorre no sentido da maior para a menor temperatura. Então, por exemplo, se eu tenho uma xícara de café e ela está quente, ela vai se esfriar, quando for colocada no ambiente, na temperatura ambiente, por exemplo. Então, o símbolo que a gente utiliza para o calor, né, para a energia transferida na forma de calor, é Q. E a unidade de calor é a mesma unidade de energia, que a gente viu também que é a mesma unidade de trabalho. Então, Newton vezes metro, que é o joule. Nós temos uma convenção de sinais associada à transferência de energia por calor, e então, que indica o seguinte: sempre que o calor for transferido para o sistema, a transferência de calor é positiva. Se for transferida do sistema, ou seja, se for um calor perdido, ele vai ser negativo. Da mesma maneira que o trabalho, a quantidade de calor transferida depende do processo e não apenas dos estados inicial e final, ou seja, o calor não é uma propriedade do sistema. E, da mesma maneira que o trabalho também, o calor é uma diferencial inexata. Então, se eu quiser saber o calor total transferido em um determinado processo, ele vai ser integral de uma diferencial inexata. Os conceitos que a gente tem, é importante distinguir entre taxa e fluxo de calor, taxa e fluxo de transferência de calor. A taxa é energia por unidade de tempo. Então, ela vai ser o quê? A quantidade de calor transferida, que vai ser a integral da taxa ao longo do tempo. Então, se eu estou integrando o watt, né, joule por segundo, um segundo, eu acho a unidade de calor em joules. O fluxo de calor, representado aqui por Q, ponto minúsculo, ele vai ser a taxa por unidade de área.
Tá? Então, a unidade dele, o watt por metro quadrado. Então, o fluxo de calor, que ponto, quando ele é integrado na área, ele vai me dar a taxa de calor. As unidades. Então, se a transferência de calor, né, energia, é dada em joules, a taxa de calor, energia por unidade de tempo, joule por segundo, watt. O fluxo de calor, ele é taxa por unidade de área, então ele vai ser o watt por metro quadrado. No sistema inglês, né, é BTU por hora por pé quadrado. Uma definição que a gente tem é um processo adiabático. Um processo adiabático é aquele que ocorre sem transferência de calor. Então, esse nome é bom vocês já guardarem, porque ele vai ser muito comum no curso todo de termodinâmica. Então, quando sempre for falar um processo adiabático, pode saber que é um processo que ocorre sem transferência de calor. Sempre que houver, né, a diferença de temperatura, vai haver a passagem de calor. Só que a maneira com a qual esse calor é transferido depende de uma série de parâmetros, né, de como que está o contato, etc. Então, nós temos 3 modos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. A condução é o calor transferido em um meio estacionário. Então, se o meio está estacionário, ele pode ser um sólido ou um fluido. Lembrando que um fluido é um líquido ou um gás. Então, sólido, líquido ou gás, sempre que eles estiverem em repouso e houver transferência de calor, vai ser dado por condução. Como é que ele ocorre? É a transferência de energia das partículas mais energéticas para as partículas de menor energia. Então, se a gente pegar aqui essa figura, o que a gente tem? Imaginando que eu tenho aqui, ó, as partículas, então esse aqui está aquecido, então essas partículas aqui, essas moléculas, elas vão ter maior temperatura. Se elas têm maior temperatura, por exemplo, a vibração delas vai ser maior, então elas têm mais energia. E essas aqui estão a uma temperatura mais baixa, então elas estão vibrando menos, têm menos energia. Então, quando a molécula está vibrando, ela vai se chocar com as vizinhas e vai transferir essa energia. E na média, né, no resultado final, o que a gente observa é que a energia vem das partículas de maior energia ou maior temperatura para aquelas de menor energia ou menor temperatura. Então, o calor ele se transfere no sentido da maior para a menor temperatura. A equação de taxa que governa a condução é a lei de Fourier. E a lei de Fourier fala que o fluxo de calor é menos K dt dx. Essa lei é uma lei fenomenológica, ou seja, é obtida a partir de observações experimentais. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor. Aqui o fluxo de calor na direção x, então o gradiente de temperatura na direção x. Essa grandeza K aqui é a condutividade térmica. Então, o que seria a condutividade térmica? É a propriedade que relaciona, né, quanto maior a condutividade térmica, maior a capacidade do corpo de conduzir calor. Então, é uma propriedade do material que indica a capacidade dele de conduzir calor. E aí a gente observa que um sinal de menos, porque o calor positivo, ele ocorre no sentido do gradiente negativo de temperatura. Então, essa equação aí, ela está escrita para o fluxo de calor. Se eu quiser a taxa de calor, eu multipliquei pela área, assumindo que o meu fluxo de calor é constante. Tá? É como a gente não está na disciplina de transferência de calor, não vou entrar em detalhes demais disso não, mas assumindo-se que o fluxo de calor é constante, a taxa vai ser o fluxo vezes a área. Um segundo modo de transferência de calor é a radiação. A radiação, ela é a energia emitida na forma de ondas eletromagnéticas por uma superfície a uma temperatura não nula. E aqui é importante frisar que essa temperatura é na escala absoluta. Tá? Então, é Kelvin ou graus Rankine. Então,
qualquer corpo, né, que estiver a uma determinada temperatura, ele vai emitir energia. Essa energia é emitida na forma de ondas eletromagnéticas. Aqui tem o desenho, né, o principal, o Sol. A energia do Sol chega até a Terra através de ondas eletromagnéticas. A temperatura é irradiada pelo espaço. Usualmente, ela é distribuída sobre uma faixa de comprimentos de onda, então, dependendo da temperatura de emissão dessa energia, ela vai estar em um comprimento de onda diferente. E a equação de taxa dela é a lei de Stefan-Boltzmann. Então, ela fala o seguinte, olha, o fluxo de calor, ele é proporcional, né, à temperatura do corpo elevada à quarta potência, essa temperatura sempre em escala absoluta. Esse sigma é a constante de Stefan-Boltzmann e o epsilon é a emissividade da superfície. É uma propriedade radiativa. Então, essa equação é a equação de fluxo. Se eu quiser saber a taxa, eu tenho que integrar na área. Então, assumindo-se que essa energia emitida é constante, epsilon sigma a temperatura elevada à quarta. Esse sigma, né, a constante de Stefan-Boltzmann, é um valor fixo, 5,67 vezes 10 a menos 8, em unidades do sistema internacional, e esse valor do sistema inglês. Mas é importante que essa energia é energia emitida por um corpo. Na verdade, a transferência de calor, ela envolve mais do que a energia emitida, tá? Porque se eu tenho dois corpos em contato, então, por exemplo, aqui eu tenho uma vizinhança a uma temperatura TS e uma superfície a uma temperatura TB. A minha superfície está emitindo uma quantidade de energia e a minha vizinhança outra quantidade de energia. O que nos interessa é o valor líquido trocado entre eles. O problema de radiação normalmente é um problema muito complexo, porque vai depender da forma em que uma superfície está em relação à outra. Então, se elas estiverem, por exemplo, uma perpendicular à outra, eu tenho uma quantidade de energia trocada, mas se elas estiverem paralelas, eu tenho uma quantidade de energia diferente trocada. Então, para essa situação aqui, que eu tenho uma superfície pequena, completamente envolvida por uma superfície maior, a equação seria essa daqui, epsilon sigma a diferença de temperaturas à quarta potência. Lembrando de novo que as temperaturas têm que ser em escala absoluta. O último modo de transferência de calor é a convecção. Na verdade, o que é a convecção? É a quantidade de calor trocada entre uma superfície e um fluido em movimento quando estiverem em temperaturas diferentes. A convecção, então, ela exige não só uma diferença de temperatura, mas ela exige também a presença de um fluido em movimento. Então, a rigor, a convecção não poderia ser considerada como um dos modos de transferência de calor, porque ela não exige somente uma diferença de temperatura para acontecer. Mas, dada a sua importância, acaba que a literatura considera também a convecção como um modo de transferência de calor. Então, aqui um exemplo, a geladeira, né? O ar quente sobe, o ar frio desce. Então, quando o fluido está em movimento, eu tenho a troca de calor. Bom, o que a gente tem é o seguinte, como é que funciona, né? Cada modo de transferência de calor, ele opera de maneira diferente. Então, a convecção, na verdade, ela é a soma da condução e da advecção. O que seria isso? Porque sempre que eu tenho um meio, eu vou ter essas partículas, as moléculas, e essas moléculas têm uma determinada energia. Então, estando ele em repouso ou em movimento, vai haver essa troca de calor pelo choque entre as partículas, então, que é o que a gente chamou de condução. Então, vai haver condução sempre. Mas, na verdade, quando o fluido está em movimento, a troca de calor ela é aumentada. Porque imagina que eu tenho uma partícula aqui paradinha. Se eu tenho fluido parado, né, então a troca de calor vai ser feita somente por condução. Então, essa partícula vai ficar em repouso e a temperatura dela vai, por exemplo, aumentando. Agora, se eu tiver um fluido em movimento, o que vai acontecer? Essa partícula vai sair daqui e vai dar lugar a uma nova partícula com uma temperatura mais baixa que está chegando. Então, eu estou
aumentando a transferência de calor. Então, essa quantidade de calor adicional que é trocada pelo fato do fluido estar em movimento é o que a gente chama de advecção. E a convecção é, na verdade, a soma desses dois fenômenos, tá? A soma da condução com a advecção. Um outro ponto importante de ser ressaltado em relação à convecção é o seguinte: a troca de calor que acontece entre a superfície e um fluido em movimento. Então, como que esse movimento é gerado? Dependendo de como o movimento é gerado, a gente tem a convecção forçada, natural ou mista. A convecção forçada, ela ocorre quando esse escoamento, né, esse movimento do fluido é gerado por meios mecânicos. Então, uma bomba, um ventilador, ou mesmo por ventos atmosféricos. Quando o movimento ele é gerado por diferenças de temperatura, de densidade causadas por diferenças de temperatura, a convecção é chamada de convecção natural. Então, seria esse exemplo aqui da geladeira mesmo. O ar quente vai subir. Quando o ar quente sobe, eu tive um movimento gerado por diferença de densidade causado por uma diferença de temperatura. Então, a convecção natural. Mas pode haver um caso em que eu tenho a soma dos dois efeitos, tá? Que é a chamada convecção mista. E a convecção ela é governada pela lei de resfriamento de Newton. A lei de resfriamento de Newton, essa daqui, o fluxo de calor por convecção vai ser um H vezes a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. H é um coeficiente de transferência de calor por convecção ou coeficiente convectivo. E a determinação desse H é o problema mais difícil que a gente tem em convecção, tá? Porque ele vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, se a superfície está horizontal ou vertical, se o fluido está paralelo ou perpendicular a essa superfície, se o regime é laminar ou turbulento, então depende de uma série de parâmetros, uma série de fatores. Então, essa daí é a equação para o fluxo de calor. Para a taxa de calor, novamente eu integro o fluxo na área. Então, considerando que o fluxo de calor é constante, a taxa vai ser o fluxo vezes a área. Bom, isso tudo é importante para a gente identificar como que são processadas essas trocas de calor, tá? Mas é uma introdução, né, para a gente falar do balanço de energia. Então, se eu estou considerando um sistema fechado, aquele em que não há fluxo de massa, o que eu tenho? E2 menos E1, ou seja, eu tenho um sistema, tá? Ele está no estado 1, ele vai passar para o estado 2. Então, a variação de energia desse sistema é dada por essa equação. Então, E2 menos E1 é igual a Q menos W. Então, o que essa equação está me representando? Que a variação da quantidade de energia contida no sistema durante o intervalo de tempo é igual à quantidade líquida de energia transferida por calor menos a quantidade líquida de energia transferida por trabalho. Bom, com essa equação fica fácil a gente lembrar a nossa convenção de sinais. Então, vamos pensar, por exemplo, se o trabalho for zero, tá? O calor positivo era quando o calor era adicionado ao meu sistema. Então, se eu não tenho trabalho e adiciono calor, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a energia do meu sistema. Então, o calor positivo aumenta a energia do sistema, correto? E a convenção de sinais de trabalho, o que a gente vai ver? Então, vamos imaginar que o meu calor é zero. Imagina que eu tenho um conjunto cilindro-pistão, tá? E eu estou pressionando esse pistão para baixo. O que eu estou fazendo? Realizando um trabalho sobre o meu sistema. Quando eu empurro o pistão para baixo, eu estou aumentando a pressão dele. Então, eu estou aumentando a energia dele. Então, para isso daqui ser positivo, tá? Como eu tenho menos W tem que ser positivo. Ou seja, o trabalho é negativo. Então, o trabalho realizado sobre o sistema, negativo, de acordo com a convenção de sinais que a gente tinha visto. Bom, e essa é a primeira lei da termodinâmica, está escrita para um sistema fechado. Então, a variação da energia ela vai ser o quê?
a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial mais a variação da energia interna. Isso é igual ao calor menos o trabalho. Na forma diferencial, eu tenho que dE vai ser o ΔQ menos ΔW. Lembrando aí a questão do diferencial exata e inexata. Energia é uma propriedade do meu sistema, então ela é diferencial exata. Calor e trabalho não são propriedades, então diferencial inexata. Na forma de taxa, eu tenho que o dE dt vai ser Q ponto menos W ponto. Então, taxa de calor, taxa de trabalho. A outra forma dessa equação, a taxa de variação temporal da energia igual a taxa líquida de calor menos a taxa líquida de trabalho. E, finalmente, eu posso pegar, desmembrar, né, a energia total nas formas. Então, a variação da energia, a taxa de variação da energia cinética mais a taxa de variação da energia potencial mais a taxa de variação da energia interna vai ser igual a Q ponto menos W ponto. Bom, por hoje é isso também. Vou fazer um exercício, um exemplo com vocês, vai ficar aí também dentro da playlist e vai ter mais uma aula ainda sobre o capítulo 2. Obrigada.